convidar a ficar de pé pra gente começar a brincar de novo. Hoje a gente vai ler Salmos 46. Que é o Salmos da Sarinha de hoje também. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Essa parte aqui. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. E nessa noite a gente venha entregar para o Senhor, que a gente venha colocar toda a nossa confiança no Senhor, porque a gente sabe quem Ele é. A gente tem visto e vivido, não só de ouvir falar. Eu queria te convidar a fazer essa oração. Deus, santo é o seu nome. O Senhor, de fato, já é exaltado entre as nações. Os nossos corações se alegram diante da sua presença. Nós somos muito gratos, Deus, porque o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa torre segura. Nós podemos descansar, não existem mais batalhas. O Senhor venceu todas elas por nós. Nós queremos te agradecer e cultuar esse Deus que nós conhecemos. Nós convidamos o Espírito, enche esse ambiente, seja bem-vindo, se faça presente neste lugar. Nós te convidamos, Senhor, em nome de Jesus.
nosso exterior, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Nós abrimos o nosso coração.
durante o dia como uma nuvem. O Senhor é a sua proteção. O Senhor é o seu guia. O Senhor é a sua direção. Não se sinta desamparado. Não se sinta abandonado. Não se sinta sem orientação. Assim como Ele fez há muito tempo atrás. E tirou os israelitas da escravidão do Egito. E os conduziram para a terra prometida de Canaã. O Senhor é a sua orientação. Você não está sem rumo e sem direção. Aleluia. Aleluia. Lá em Atos 5, se você puder pegar a sua Bíblia, vai contar a história de Ananias e Safira. Estávamos conversando ontem entre as mulheres. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essa palavra, caiu no chão e morreu. Um grande tremor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam para o terreno? Ele respondeu: sim. Ela respondeu: sim, foi esse valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ele caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram do lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam deste acontecimento. Aqui nós estamos já falando da igreja primitiva. Neste momento aqui da Bíblia, as pessoas, em Atos 2, 3, 4, ele vai falar que as pessoas, elas vendiam as suas propriedades e entregavam, para a igreja, entregavam ali para o sustento das pessoas que te passavam necessidades. Mas enfim, as pessoas faziam isso por livre disposição, por livre vontade. Ananias e Safira, vendo todo aquele acontecimento, toda aquela movimentação, eles decidem também vender uma propriedade que eles tinham e entregar esse dinheiro aos apóstolos, à casa do Senhor. Foi uma decisão que eles tinham tomado. No entanto, eles mentiram, falando que a quantidade X daquele valor tinha sido o que eles tinham vendido, quando na verdade era um outro valor, ok? Então essa é a história completa de Ananias e Safira, e eles foram mortos diante ali da presença de Deus por conta da sua atitude. O que eu quero trazer com essa mensagem? A orientação deste momento é: nós temos uma decisão a tomar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós temos uma decisão a tomar com as nossas vidas ao Senhor. O Senhor nos dá a orientação a respeito dos nossos dízimos e das nossas ofertas. O Senhor fala qual é a quantidade, a parte que nós contribuímos com os nossos dízimos, e também fala o quanto que é importante nós ofertarmos ao Senhor. Nessa história bíblica, Ananias e Safira tomaram a sua decisão. Qual foi a decisão deles? De mentir. Eles não tinham obrigação nenhuma.
Eles não tinham obrigação de vender o terreno. Eles não tinham obrigação de dar o dinheiro ali para a casa do Senhor. Mas eles, o que eles decidiram? Não, vamos vender, vamos dar. Mas somente uma parte. Eles poderiam ter colocado isso no coração deles desde o início, mas eles não fizeram. Eles preferiram mentir. Eles preferiram pôr à prova, como a própria Bíblia diz, o Espírito Santo. Você tem a decisão sobre as suas finanças. Você tem a decisão sobre as suas ofertas. Em nenhum momento Deus fala para as pessoas assim: ó, você vai ser amaldiçoado, você vai ser isso, você vai assar. Em nenhum momento isso acontece. A decisão de ofertar e dizimar ao Senhor é sua. Você pode honrar ao Senhor com seus dízimos, ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Você pode dedicar o seu trabalho ao Senhor, reconhecendo os seus dízimos e as suas ofertas. Mas é uma decisão. Amém? E é isso que Deus nos conduziu agora neste momento. Que o seu dinheiro, que o seu trabalho, que a sua vida, que a sua família venha a ser dedicada ao serviço do Senhor. Que você tome a decisão todos os dias de ser conduzido ao Senhor. Que nenhuma parte do seu ser venha ficar de fora. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fica receoso. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fica com o pé atrás. Mas todas as partes da nossa vida, tudo que nós somos, Ele é do Senhor. Não deixe isso de lado. O Senhor está te convidando a repensar mesmo o seu processo, a repensar as suas finanças, a repensar o seu trabalho, a repensar o seu dinheiro. A decisão é sua. A decisão sempre vai ser sua. Assim como Ananias e Safira também tomaram a decisão deles de mentir diante do Senhor. Você tem e pode escolher a melhor parte. Aleluia. Jesus, nós te agradecemos pela tua orientação. Nós te agradecemos pela tua condução. Nós agradecemos pela tua palavra, Pai, que faça sentido ao nosso coração, que faça sentido às nossas ações, que faça sentido ao nosso cotidiano, Pai. Nós entregamos todas as partes do nosso ser. Nós entregamos-nos por completo a Ti, Pai. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Com alegria, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor.
E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor, enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor. Obadias reuniu 100 profetas e escondeu em 2 cavernas, 51, e lhes forneceu água e comida. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. De modo algum dividiram o território de modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi uma direção, Obadias em outra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias reconheceu e inclinou até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vai, dize ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregue o seu servo Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não há nenhuma só nação ou rei aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele fazia para jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes que para ir ao meu senhor e dizer: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe que ele não te encontrar, ele te matará. E eu, sou o seu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, e o que fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 profetas numa caverna, 51 e abasteci em comida. Agora me dizes para eu ir para o meu Senhor e dizer que Elias está aqui, ele vai me matar. Juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe informação, e Acabe encontrou Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, respondeu Elias, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalis. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Presta atenção. E traga 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam-no também. O povo não respondeu nada. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 400. Fala assim: 400. Desculpa, é 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o meu Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Então todo mundo, né? Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado
e clamaram pelo nome de Baal, desde manhã até meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que havia feito, mas nenhuma resposta aconteceu, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais, grita mais alto, diz eles. Já que ele é um Deus, deve estar meditando, deve estar ocupado, não sei, talvez viajando, ou talvez está dormindo e precisa ser despertado. Isso é Elias falando. Então os passaram a gritar mais alto e se ferir com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrar. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. Fala assim: aproxime-se de mim. O povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois arranhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse: enche de água com 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto, sobre a lenha, derrama tudo. Olha, faça novamente. O pessoal fez. Faça pela 3ª vez, ou seja, estava tudo encharcado. E eles fizeram. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta que estava ao redor. A hora do sacrifício, o Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel, que eu sou o teu servo e que fiz essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, gritando: ó Senhor Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendamos os profetas de Baal, não deixa nenhum escapar. Eles os prenderam. E Elias fez descer ao riacho de Quison e lá os matou. Fala assim: Elias matou 450 profetas de Baal. E Elias disse: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo e dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá, olhe em direção ao mar. Seu servo disse que foi, olhou, não viu nada. Falei: não viu nada. 7 vezes Elias fala para ele voltar. Volta lá e veja. Na 7ª vez, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando sobre o mar. Ele disse, né? Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando sobre o mar. Então Elias disse: vá a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu e começou a se levantar, e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor, olha só, o poder do Senhor veio sobre Elias, e esse, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho de Jezreel. Esse é 1 Reis, capítulo 18. No capítulo 19, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os
Jezabel mandou um mensageiro até Elias e dizer que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã, nessa hora, eu não faço a sua vida como você fez deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Até aqui. Queridos, eu fiz questão de ler esse capítulo 19 todo, para a gente entender e eu não aumentar e nem dizer meias verdades, ou relativizar a verdade, sobre a vitória de Elias. Elias, o povo estava sem chuva. Deus fala para Elias que vai mandar chuva. E Elias entende a voz de Deus. Elias reúne o povo sob o comando de Deus, sob a orientação de Deus, e Elias faz uma prova de que Deus é Deus e Baal é um falso Deus. Elias é conduzido pelo Senhor também. E é muito incrível, porque quando ele fala, vai descer fogo, vamos ver quem ganha, o povo que é adorador de Baal, na hora eles topam, porque certamente acontecia já não sei, já devia acontecer muita coisa maluca lá. E eles falam, isso vai ser fácil, eles topam, a palavra diz que é fácil, eles vão topar sem pestanejar, eles topam. Quando Elias está lá eu fico imaginando que são dois povos, né? Eu fico imaginando que tem 450 adoradores de Baal, mas aqui Elias está falando que só ele como profeta que sobrou. Só ele como profeta. Os outros estavam escondidos. Eles precisavam ficar escondidos. Porque Jezabel estava matando os profetas do Senhor. Mas Elias, ele não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Tanto que desafia o adversário. Ele tem total confiança no Senhor. Ele tem total confiança no que Deus vai fazer. E aí ele dá toda a orientação. Pega o novilho, escolhe, começa, faz você primeiro. Porque ele sabe que não vai acontecer nada. E ele sabe que quando ele clamar ao Senhor, algo vai acontecer. E nesse caso, exatamente o que ele precisava que acontecesse. Elias, ele vem de uma sequência de vitórias. Ele vem de uma sequência de coisas muito incríveis acontecendo. Gente, vocês imaginam isso? Vamos lá. Cai o fogo do céu, aquela música. Que cai o fogo do céu para o inimigo. Não cai. E Elias começa a zombar. Ele começa a achar graça. Cadê? Vamos, gente. E aí? Não vai dar certo, não? Cadê? E nada acontece. Você consegue? Eu consigo. Quando eu falo essa cena, eu fico pensando assim, gente, Elias, ele estava com a fé no teto, assim, ó. A fé dele estava sobrando. Tava sobrando tanto que ele pega e fala assim, agora para, gente. Me segue, então agora é minha vez. Ele restaura o altar do Senhor. Gente, ele ainda restaura, ele ainda tem a visão de restauração antes de fazer algo. Tudo em nome do Senhor. Ele faz a prova, bota a água, bota uma vez, bota outra vez, bota. Ou seja, não vai acontecer, não vai ser uma fagulha que vai vir de algum lugar e vai botar fogo aqui, não. Vai acontecer um fogo do céu. E se não for do céu, não vai pegar, porque está muito molhado. Que vitória incrível. O fogo passa, arrasta, leva tudo. E agora o povo, os profetas de Baal, eles perdem. E por isso, Elias consegue matar 450 profetas de Baal. É uma grande vitória ou não? Quem estava sendo
Quem estavam sendo mortos? Não é? O povo que estava sendo morto, gente, que construção difícil. Eram os profetas do Senhor. E agora ele mata 450. Você imagina agora a gente orar agora aqui e 450 casas de inimigos do Senhor fechar agora. Uma a gente já acha incrível, não é? É ou não é, gente? Você já acha incrível? Uma. Você imagina 450, fazer um limpa, fechar todas elas, fecharem as portas agora. É uma grande vitória ou não é? Ele sabe quem é o Deus que ele serve? Sabe? Ele tem certeza? Ele fez prova? Ele teve uma grande vitória? Teve. Aí no capítulo 19, levam uma notícia para Jezabel. Jezabel promete, jura Elias de morte. E a palavra de Deus diz que ele tem medo. Uai! Ele tem medo de Jezabel. Ele deixou simplesmente o medo entrar. Ele deixa simplesmente o medo tomar conta dele depois de uma grande vitória. Deixa eu te falar. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque não existe uma grande vitória que seja tão garantidora que zere todas as chances de uma posterior queda. E isso aconteceu com eles. Não só isso. Ele profetiza que vai chover e o povo já está sem chuva. Não tem chuva, não tem notícia de chuva. E aí ele vai anunciar a chuva. Ele vem, ele fala pro profeta, olha, vai lá que vai chover. Olha o sinal que vai chover. O profeta vai, não vai chover não. Ele sobe no monte e fala, sem previsão de chuva. O Senhor está falando com você. Às vezes o Senhor está falando conosco, vai acontecer. A gente olha e fala assim, está muito longe. Está muito longe da minha realidade. Aí o Senhor fala, continua orando, continua em busca, continua. Aí a gente olha de novo, não tem nada. Você já aconteceu com vocês? Uma expectativa alta, mas a chance de acontecer é zero. É zero. E é isso que está acontecendo com Elias. Só que Elias, nesse caminho, ele permanece firme. E a palavra diz que ele está de joelhos orando. Vai de novo. Olha, tem que ter alguma coisa lá. Ele olha e tem? Não. Na 7ª vez, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá no horizonte. E ele fala assim, olha, o que tem? Eu também acho que ele é um homem de fé, porque talvez a gente nem falaria. Parece que tem um branquinho lá longe. Ele volta e fala assim, tem uma nuvem. Assim, tamanho da mão de um homem. Na imensidão do horizonte tem isso aqui. Aí ele, então vamos, que vai chover. Olha a certeza de Elias, querido. Você entende quando eu falo que está transbordando fé em Elias? Mas a palavra de uma mulher acaba com toda essa fé. Abre uma porta para o medo. O medo, ele pode nos causar 3 reações. Foi feita uma pesquisa. E a pesquisa era o seguinte. A pessoa entrava numa sala e a sala, ela tinha que fazer, ela
tinha que fazer um experimento de medo. E essa pesquisa ela foi feita há muito tempo. E aí ela sentava na cadeira e ela tinha que passar a mão, né, na caixa. E aí ela podia ter cobra, rato, barata, não sei o que, essas coisas que são medos das pessoas. E aí a pessoa sentava e fazia esse experimento. E aí o experimento era para saber as reações do medo. Então, a primeira pessoa senta. Aí tá lá, cobra. Aí ela tem medo de cobra, aí na hora que ela entende que é uma cobra, ela já sai correndo. Sai correndo no desespero. A segunda pessoa, ela chuta o negocinho, a caixa. A segunda pessoa, quando ela acha que tem uma cobra, ela chuta a caixa. Aí eles pegaram e fizeram assim. Bom, então a reação do medo ela é fuga, ou a reação do medo é agressividade. Na terceira pessoa, a terceira pessoa ficou parada. Aí eles falaram, beleza, então a reação do medo é fuga ou agressividade, e a terceira pessoa não tinha medo de cobra. Essa foi a primeira experiência, muitos anos atrás. Sei lá, eu não sei quantos anos, mas eu vou chutar 20 anos. Depois, muitos anos depois, eles refizeram essa experiência. E aí eles tiveram a mesma resposta da primeira. A primeira foi fuga, a segunda foi agressividade, e depois eles perceberam, e agora a tecnologia, né, faz com que tenha um monte de aparelho, né? Isso, eletrodo, para medir todas as reações. Então, o que eles descobriram? Que a terceira pessoa, ela também tinha medo. Só que a reação do medo dela foi paralisia. Então, o medo, ele pode nos causar 3 reações. A primeira é a fuga. A segunda, a agressividade. Agressividade. E a terceira, paralisia. A paralisia causada pelo medo, ela faz com que a gente não consiga se mexer na vida. É aquele que você fica frustrado porque parece que não sai do lugar. E às vezes o medo é o medo de algo, não é o medo do perigo, não é o medo do perigo iminente, é o medo do que já aconteceu poder acontecer de novo. Então esse medo pode nos paralisar nas fases da vida, paralisar na sua profissão, paralisar nos seus relacionamentos. Não consegue andar para frente, não consegue entrar em ação, não consegue se movimentar. A reação causada pelo medo, que é a agressividade, né, é só uma reação, ela também pode fazer a tomar decisões impulsivas. Sabe aquela pessoa que ela reage ao assalto? Né? Todo mundo sabe que não é para reagir ao assalto, mas existem pessoas que vão reagir ao assalto, que vão ter um comportamento durante o assalto de reação, de agressividade. São decisões impulsivas. De tal forma que a pessoa sabe que tem que fazer alguma coisa, ela tem a consciência do que precisa fazer, mas ela faz aquilo que é diverso ao que precisa ser feito. Ela reage por medo, ela reage por frustração, ela reage pelo medo do resultado. Essa é a pessoa que reage por causa do medo. Ou então, aquela pessoa que age por paralisia, por indiferença. Às vezes, nós achamos que a outra pessoa ela não está reagindo porque ela não está nem aí. Né? Existem, por exemplo, pais que não conseguem se posicionar, e aí a gente acha assim, é o pai banana, né? Ele não faz nada, ele não se posiciona. Na verdade, não, ele está paralisado pelo medo. A indiferença é uma resposta do medo. E também pode ser um caminho. Sabe que tem que fazer algo, mas
julga que o outro é responsável, não ele. Então ele se torna indiferente, ele entra, a verdade que está dentro dele não é suficiente para mover ele, não é suficiente para tirar ele daquela situação. Em todas essas situações, o medo é a origem de não poder exercer a verdade. Porque o medo, ele é algo que nós construímos, é uma situação que a gente construiu, por alguma experiência que aconteceu, mas ele não é real. Ele não é real. Gente, Elias acabou de matar 450 do inimigo. Ele acabou de profetizar chuva onde não existia. Por que ele tem medo de Jezabel? Quem é Jezabel na fila do pão? Sabe? Olha o tanto de vitória que você já teve. Olha o tanto de coisa que Deus já fez na sua vida. Se nós formos olhar a coleção de vitória que nós temos, se a gente for ver o tanto de vezes que o Senhor já nos livrou, que a gente fala assim, gente, só pode ser Deus. Não tem outra situação. Não tem, é um milagre que não faz sentido. Não é uma invenção da minha cabeça. Não tinha como acontecer. Foi Deus. Mas em algum momento, a gente perde essa referência e deixa o medo entrar. E aí, o medo pode te paralisar na sua vida. O medo pode te fazer reações impulsivas, impensadas, inconsequentes. O medo pode te paralisar, pode te fazer ter reações inconsequentes, ou pode te fazer fugir eternamente. Fugir do sucesso, fugir de um profissionalismo, fugir de um emprego, fugir de um relacionamento, fugir de um compromisso, fugir de uma aliança, fugir da igreja, fugir de um compromisso com Deus. É fuga, queridos. É fuga, e o medo que está regendo tudo isso. Aonde está o seu Deus, Elias? Aonde está o seu Deus? Que trouxe uma nuvem de chuva, uma nuvem significante num lugar que estava sem chuva. Aonde está o seu Deus, Elias? Queridos, a reação de Elias aqui é de fuga. E ele está com tanto medo que agora ele precisa fugir. Ele foge. Até cansar. Ele precisa descansar. Mas ele continua em fuga. E o Senhor continua com ele. A palavra de Deus é tão incrível que a palavra diz que Deus alimenta ele durante esse cansaço dele, essa fuga dele. E mesmo assim ele ainda continua em fuga. Cadê o seu Deus, Elias? Onde ele está? Como é que nós vamos sair? Como é que a gente vai sair desse medo? Elias, a palavra de Deus vai dizer que Elias, ele vai para uma caverna. Da mesma forma que os outros profetas estavam em cavernas, ele vai para uma caverna. E ali naquela caverna, ele vê terremoto. E a palavra de Deus diz que não era a voz de Deus. Sabe, às vezes a gente está esperando um chacoalhão de Deus, assim. Sabe, a gente está esperando as coisas se mover, a casa se mover, o seu trabalho se mover. Não. Deus não está querendo agir assim. Para que esse chacoalhão? Não precisa. E vem o fogo. E vem sei lá o que, gente, vem. Eu não sei o que você está esperando na sua vida, na sair dessa caverna.
para sair dessa zona de medo. Mas eu quero te falar o que aconteceu com eles. Depois de tudo, depois de vento, depois de terremoto, depois de fogo, era só o sussurro de Deus que tirou Elias daquela caverna. Sabe o que está precisando, queridos? Parar para ouvir o sussurro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não precisa de um grande acontecimento na nossa vida para a gente se reposicionar. Não precisa de um grande acontecimento na nossa vida para a gente falar assim: oh, meu Deus, agora foi Deus. Certamente foi. Mas não está precisando. A verdadeira forma que Deus quer falar conosco é no sussurro, é na intimidade. Amém? Salmos 46:10 vai dizer assim, ó: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o rei das nações, eu sou o rei do mundo inteiro. Para de ficar lutando contra aquilo que você sabe que é você, que Deus plantou dentro de você. A Amanda falou aqui também: parem de lutar. É só o sussurro de Deus, é só a nuvem de Deus. Caminha, prossiga. O Senhor fala com uma voz mansa e suave, e nós precisamos do silêncio, e às vezes nós precisamos mesmo da solitude. É do momento que a gente está só, e a gente vai ter que separar o momento de solitude de solidão. Porque o momento de solidão é depressão, é tristeza. O momento de solitude é estar sozinho intencionalmente com Deus, para ouvir a voz dele. Glória a Deus, aleluia. Sabe, já aconteceu coisas impressionantes demais para a gente dizer que não foi Deus. Já aconteceu coisas muito, muito incríveis para a gente dizer que não foi Deus. Já caiu fogo do céu, meu amigo. Aleluia. Já matou 450 do inimigo. Já caiu chuva onde não tinha. Você quer mais o quê? Glória a Deus, aleluia. Tá precisando mais de quê? Se reposiciona. Foi só uma voz, mas não é a voz de Deus. Era só a voz de Jezabel. Pelo amor de Deus. Como a gente pode comparar e como a gente pode perder a noção do sussurro de Deus para a voz do inferno que vem da boca de Jezabel? Veio o terremoto, o Senhor não estava. E aí a gente fala assim: não, aconteceu isso na minha vida, essa coisa absurda. Isso era Deus fazendo. Deixa eu te falar, não foi Deus. Não foi. Aí aconteceu o fogo. Ele disse: não, agora. Olha, aconteceu, como é que foi? Oh, Raquel, não, mas isso aí foi Deus, sabia? Foi Deus permitindo. Deixa eu te falar, não foi Deus. Não foi ele que mandou, nem ele que falou. E depois, versículo 12. Vai dizer assim: depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deixa eu te perguntar, o que você está fazendo aqui?
Deus livra a gente de coisas incríveis. Mas não é porque Ele livrou que Ele estava querendo que aquilo acontecesse. Você entende isso? Não foi Ele que planejou. Mas Ele livrou porque Ele é Deus. A resposta de Elias é assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares, mataram os seus profetas. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. Sabe o que é isso, filho? É a dor de Elias. O medo de Elias lá com Jezabel apareceu aqui com Deus. Só que agora ele tem coragem de falar para Deus. Porque antes ele estava só se alimentando do que Deus estava dando. Você tem coragem de falar para Deus? Você tem coragem de dizer de verdade assim, qual é a essência do medo, aonde que está? Porque assim, a boca de Jezabel, a boca do inferno de Jezabel só foi usada, mas existia uma porta. Existia uma porta. Que porta era essa? E Elias está falando aqui. Ele achou injusto, queridos. Eu entendo que ele achou injusto ele ser o único sobrevivente. Mas Deus, meu Deus, o Senhor disse: volte pelo caminho de onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Zafete, de Abel Meloá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, olha isso, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles o joelho não se inclinaram diante de Baal, todos aqueles cujas bocas não beijaram. O Senhor está falando assim: você está achando injusto. Deixa eu te falar, você não me perguntou, Elias. Se você tivesse me perguntado, eu tinha falado: você não está só, você não está sozinho. Existe 7.000 que não adoraram ao Senhor, a Baal. Existe 7.000 que não se contaminaram. Essa era a sua dúvida? Esse era o seu medo? Está resolvido. É só um sussurro. Era só um sussurro que Deus queria. Jesus sussurrava aos discípulos, mas ele gritava com os fariseus. Algo que começou no secreto com Elias atingiu no coletivo. Ele fez outros discípulos. A palavra de Deus diz assim em Mateus 10, 27: o que eu estou dizendo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia. E o que vocês ouvirem em segredo, anunciem abertamente. Quando que nós vamos pegar o sussurro de Deus e botar para fora? Para de fugir. Para de reagir. Para de ficar paralisado. Existe um sussurro dentro de nós que precisa sair de dentro de nós. E Deus não vai nos conduzir até lá. Nem que seja por meio de uma caverna. Amém? O sussurro de Deus de ontem no seu íntimo, na sua solitude e na resolução dos conflitos vão ser a sua orientação de amanhã. Deus sempre, eu falo isso sempre,
Deus fala sempre antes. Deus sempre fala antes. Fala assim pra mim, Deus sempre fala antes. O sussurro de Deus é tão atraente que às vezes nos assusta. Mas, queridos, é irresistível a voz de Deus. Não sei o que foi que te paralisou. Não sei o que você ouviu que te fez fugir. Não sei o que você ouviu que te fez reagir. Mas o que eu sei é que existe uma voz de Deus aqui, ó. Aqui. Para que eu e você possamos gritar essa voz. Deus fala, vai lá, unge outro, faça discípulos. O que você ouviu aqui, o que você aprendeu nessa sua fase, outras pessoas precisam aprender também. O que você aprendeu nessa fase, outras pessoas também estão passando. Mas é no sussurro. O sussurro de Deus tem o poder de nos separar instantaneamente daquilo que a gente acha que conhece, da mentira. Sabe quando você vai pecar e Deus faz um sussurro assim, ó. Não. Mas é muito sutil. É só não. Mas a gente não. A gente está esperando o terremoto, a nuvem, o não sei o que, a água, o vento, o espinho, o semáforo, o sinal de Deus. É só um sussurro. Não. Não vai por aí. Não faça. Nós precisamos começar a viver em voz alta aquilo que Deus sussurra no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda a ouvir por você mesmo. Aprenda a ouvir você. Aprenda a ter a sua própria experiência. Raquel, mas eu não sei ouvir a voz de Deus. Começa a ouvir. Na hora que você começar a ouvir, você vai descobrir qual é a voz. Eu acho que se eu te ligar hoje, eu acho que você vai reconhecer quem sou eu. Eu acho. Alguns mais, outros menos. Se eu ligar para o meu esposo, ele não vai falar, quem está falando? Ele sabe qual é a minha voz. Que não é esse. Começa a ouvir. Testa. Pare de ficar, será se isso é a voz de Deus? Gente, deve ser. Deve ser, se você está em Cristo, é isso que é a voz de Deus. Agora a voz de Deus vai mandar você pular de um prédio? Vai, gente. Não, é claro. É claro que não. Se está contrário à palavra de Deus, é a voz de Deus? Não. A voz de Deus vai mandar separar? Vai mandar fazer divórcio? Não. Como é que é isso? A voz de Deus vai mandar abortar? Não. Aí a gente fica fazendo, nossa, uma grande coisa. Deixa eu te falar, é um sussurro que Deus quer. Ele vai começar com um sussurro e vai chegar aqui, a hora que esse sussurro vai nos invadir, vai invadir tanto o nosso ser que a gente não vai dar conta de segurar esse sussurro. Todo mundo precisa ouvir ele também. Aleluia. Amém. Mas esse é Deus, ele é assim mesmo. Em algum momento nós vamos gritar bem alto o sussurro de Deus. Em algum momento a gente vai sair da caverna. Mas vai ter um momento em que a gente precisa do sussurro para sair da caverna. E é o mesmo sussurro. Você pode ficar de pé. Existem 3 maneiras de levantar
Uma é a nossa paixão por aquilo que Deus falou ao nosso coração. O amor, quando a gente, sabe quando Deus fala, você fala assim, meu Deus, eu amo demais isso. Essa é uma forma de movimentar. A outra forma de movimentar e de potencializar o sussurro de Deus é a sua oração. Deus, o Senhor fala tanto tempo que o Senhor fala isso comigo que as pessoas precisam ouvir. Olha! E o outro é a sua inteligência, a estratégia que Deus está te dando. Faça. Simplesmente faça. Deixa eu te falar. O Senhor tem a intenção, depois de nós, depois de passarmos por tantas vitórias, Deus tem a intenção que a gente agora propague essas vitórias. Não é só Elias que vai fazer. Agora, Eliseu também vai. Não é só você que vai vencer a pornografia, o adultério, ou vai vencer a sua vida financeira, a sua vida empresarial. As outras pessoas que estão te vendo, elas também vão. E nós que servimos o
Pela manhã, teclado, violão e bateria. Então você que tem vontade, conhece alguém que tem vontade, pode nos procurar, já pode mandar mensagem no meu privado, da Raquel, e aí a gente vai fazer a inscrição, daqui a pouco a gente vai mandar o link, fazer a divulgação certinha, para vocês saberem que nós queremos movimentar, e principalmente o pessoal da comunidade, né, abrir para a comunidade, se as pessoas quiserem vir, né, então nós temos essa ótima notícia aí, e está sendo tudo preparado já. Jesus vai sair no próximo mês agora de abril. E o outro é a nossa membresia. Nós tivemos uma Ingrid que teve esse desejo de membrar a nossa igreja e outras pessoas que também já têm esse desejo. E nós vamos fazer a nossa membresia no final do mês de abril. E no dia 29, que é no sábado, nós temos nosso Welcome Day, que é o bem-vindo, né? O dia do bem-vindo. Na verdade, a gente passa algumas orientações pela manhã, vamos falar um pouquinho sobre a história da nossa igreja, como é que funciona a administração da nossa igreja, vamos falar um pouquinho sobre a igreja local e sobre os nossos ministérios, né? Como é que você integra os nossos ministérios. Então é importante você fazer parte e saber aonde realmente você está se lembrando, a história da igreja que você está se lembrando, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas
que a gente crê, né? Então é importante você estar. Então, se você quiser se tornar membro conosco nessa igreja, nos procure, dá um nome para a gente poder anotar direitinho, entrar em contato com você. No dia 29 de abril, nós vamos ter esse encontro no sábado, a partir das 8h30 da manhã até meio-dia. E aí no dia 30, que é no culto das 18 horas, a gente faz a membresia de uma forma solene. Amém? Então nós somos gratos. Que Deus continue abençoando. Então, se você conhece alguém que quer membrar, você que quer membrar e ainda não membrou na nossa igreja, nos procure, Deus nome, para a gente poder anotar direitinho, fazer a sua ficha de membro. E aí no dia 29 a gente se encontra aqui. E se você não puder no dia 29, fala com a gente antes, para a gente poder passar antes para iniciar as orientações. Porque o importante é a gente estar junto, é a gente estar conectado. A palavra de Deus diz que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, e nós cremos nisso. E a igreja é uma maneira de a gente estar conectada aqui na terra, para que a gente seja conectado também no céu. Amém? Eu quero orar, encerrando, e ministrar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua semana, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por esse culto. Deus, te louvamos pela presença maravilhosa do Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações, pelo louvor que foi entoado neste lugar, Deus, principalmente pelo toque do Teu Espírito, pela palavra, Deus amado, pelo sussurro da Tua voz, Senhor, no nosso coração, e que possamos, Deus, viver isso durante a semana, Senhor, durante esse mês, durante esse ano, Pai, e ouvindo cada vez mais nítido, Deus, a Tua voz, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Deus amado, pela nossa equipe de serviço, pelos visitantes, Deus amado, pessoas que estão aqui para nos visitar, pessoas que estão aqui, Deus amado, para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor, pelos nossos membros, Pai. Deus, eu quero ministrar essa bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Seja, tenhamos, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Fora, Senhor, de todo medo, fora de todo receio, Deus amado, confiando que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vocês, sobre a sua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.